O Gemini disse: talvez a maior prova de que você está emocionalmente exausta não seja o volume de trabalho que você tem para entregar, mas o esforço descomunal que você faz todos os dias para não ser o assunto da roda de conversa das pessoas que te cercam. Existe um peso invisível em carregar uma reputação que os outros construíram para você, e esse peso é tão esmagador que muitas vezes ele te obriga a escolher caminhos que ninguém mais escolheria. A história da mulher samaritana começa com um detalhe que a maioria das pessoas ignora, mas que revela toda a dor de uma alma ferida. Ela foi buscar água ao meio-dia. Para quem vive no deserto, aquele é o pior horário possível. O sol está a pino, o calor é insuportável e a areia queima os pés. O normal, o lógico, seria ir ao poço logo cedo ou no final da tarde, quando o clima está ameno e todas as outras mulheres da cidade se reúnem para conversar. Mas ela escolheu o sol escaldante, e ela não fez isso porque gostava do calor. Ela fez isso porque o calor do deserto era preferível ao gelo do julgamento das pessoas de bem da sua cidade. Ela estava vivendo a estratégia do isolamento para sobreviver aos rótulos que colaram nela ao longo de uma vida inteira de tentativas que não deram certo. Como homem, eu consigo perceber o quanto o mundo pode ser cruel ao definir uma mulher apenas pelos seus tropeços. Para aquela cidade, ela não tinha nome, ela não tinha sonhos e ela não tinha uma história de superação. Ela era apenas a mulher dos 5 maridos. E você sabe exatamente como é se sentir marcada por um erro do passado, por um divórcio que não foi planejado, por uma escolha profissional que deu errado, ou por uma fase da sua vida que você gostaria de apagar. A fadiga da reputação é o cansaço de saber que, não importa o que você faça agora, as pessoas sempre vão olhar para você através do filtro do que você já foi. Por isso, você acaba criando o seu próprio meio-dia. Você se afasta das redes sociais, evita certos eventos familiares, se cala em reuniões e se isola emocionalmente para não ter que lidar com os olhares de piedade ou de condenação. O seu isolamento não é preguiça social, é um mecanismo de defesa de quem não aguenta mais ser o alvo da fofoca alheia. A mulher samaritana carregava um balde vazio, mas o que realmente pesava sobre os ombros dela era o histórico de 5 tentativas frustradas de ser amada e de pertencer a algum lugar. A gente costuma ouvir essa história com um tom de condenação moral, mas se pararmos para olhar com um olhar crítico e humano, o que vemos é uma mulher que foi devastada pela vida 5 vezes e que agora vivia em uma 6ª tentativa que nem sequer tinha um nome oficial. Ela estava exausta de tentar e falhar. A ansiedade dela não era sobre o futuro, era sobre o presente insuportável de ser uma mulher evitada. O sol do meio-dia era o esconderijo dela. E é aqui que a gente percebe a primeira grande intervenção de Deus na identidade de uma mulher. Jesus não a esperou no templo, onde todos esperariam encontrar o sagrado. Ele a esperou no lugar da sua maior vergonha, no horário em que ela achava que estava protegida pela solidão. Muitas vezes, você acredita que Deus só vai falar com você quando você estiver limpa, com a vida organizada e com a reputação impecável. Mas a verdade é que o Criador atravessa as fronteiras dos seus traumas apenas para te encontrar no seu momento mais vulnerável. Jesus atravessou Samaria, um lugar que os judeus evitavam a todo custo, apenas para ter uma conversa com uma mulher que a própria cidade também evitava. Isso destrói a ideia de que você precisa ser perfeita para ser notada pelo céu. Jesus não começou a conversa dando um sermão sobre a vida moral dela. Ele começou pedindo ajuda. Ele disse: "Dá-me de beber." Ele inverteu a lógica. Ele, o mestre, se colocou em uma posição de precisar dela. Isso é reescrever a identidade na prática. Ele estava dizendo, sem usar palavras, que ela ainda tinha algo de valor para oferecer, mesmo que a cidade inteira dissesse o contrário.
Você já sentiu que a sua utilidade acabou porque a sua imagem foi manchada? Que as pessoas te olham e só veem os seus fracassos? A samaritana sentia isso em cada fibra do seu ser. O diálogo dela com Jesus é cheio de defesas, de ironias e de tentativas de mudar de assunto, porque ela estava tão acostumada a ser atacada que ela não sabia mais como era ser vista de verdade. O rótulo de mulher difícil ou de mulher marcada funciona como uma crosta que você cria para se proteger, mas essa mesma crosta te impede de receber a água que realmente mata a sede da alma. Jesus foi quebrando essas camadas uma a uma, não com agressividade, mas com uma percepção estratégica sobre quem ela era por trás daquelas defesas. Ele sabia que os 5 maridos não eram o pecado dela, eram a dor dela. Eram 5 lutos, 5 abandonos, 5 vezes em que ela acreditou que seria feliz e acabou sozinha no poço ao meio-dia. A exaustão de se esconder é o que drena a sua energia vital. Você gasta mais tempo tentando não ser notada do que vivendo de fato. A estratégia do invisível, que falamos em outros contextos como uma força, aqui aparece como uma prisão quando é motivada pela vergonha. Deus quer te tirar do meio-dia não porque Ele quer te expor ao julgamento, mas porque Ele quer que você pare de ter medo da luz. A luz de Deus não é como o sol escaldante que queima e revela as suas falhas para te humilhar. A luz de Deus é como o amanhecer que mostra que a noite do seu passado finalmente acabou. A samaritana estava tão presa ao seu rótulo que ela nem percebeu de início que estava falando com a solução para todos os seus dilemas de identidade. Ela estava preocupada com o balde, com a corda e com a profundidade do poço, enquanto a fonte de todas as coisas estava sentada bem na sua frente. Essa sede que você sente, essa vontade de sumir ou essa necessidade de ser validada por alguém que não te conheça, é o sinal de que a sua identidade atual foi construída sobre areia movediça. Se a sua imagem depende do que os outros dizem de você, você nunca terá paz. A mudança de história de uma mulher começa quando ela aceita que a opinião da cidade é barulho, mas a opinião do Mestre é destino. Jesus não negou o passado dela. Ele apenas mostrou que o passado dela não tinha poder para impedir o futuro que ele estava oferecendo. Ele citou os 5 maridos não para condená-la, mas para mostrar que ele a conhecia inteira. E mesmo conhecendo cada sombra, ele ainda queria conversar com ela. Não existe nada mais libertador para uma mulher do que ser totalmente conhecida e ainda assim ser totalmente aceita. A samaritana foi ao poço para buscar água para o corpo, algo que ela precisaria fazer novamente no dia seguinte e no outro e no outro. Era um ciclo sem fim de esforço e sede. A vida dela era uma repetição de ciclos que não a preenchiam. Quantas vezes você se sentiu presa em ciclos de comportamentos ou relacionamentos que só te dão um alívio temporário, mas nunca resolvem o problema central da sua existência? O chamado de Deus para reescrever a sua identidade é um chamado para sair desse ciclo de buscar água em lugares que continuam te deixando com sede. É o convite para entender que você não é o que fizeram com você, nem o que você fez para sobreviver até aqui. Você é quem Deus diz que você é quando o sol está mais forte e ninguém mais quer estar ao seu lado. Mas se o encontro com a verdade no meio do deserto é o que começa a quebrar as correntes da vergonha, o que acontece quando essa mulher percebe que o instrumento que ela usou a vida inteira para buscar sobrevivência, o seu cântaro, não faz mais sentido diante da descoberta de quem ela realmente se tornou? O que acontece quando você percebe que o seu cântaro não faz mais sentido é que, pela primeira vez na vida, você experimenta a verdadeira liberdade de não precisar carregar o peso de quem você costumava ser para conseguir sobreviver ao dia seguinte.
Deixar o cântaro para trás, naquela beira de poço, foi o ato mais revolucionário daquela mulher, porque aquele objeto não era apenas um utensílio de barro. Ele era o símbolo da rotina de sobrevivência dela. O cântaro representava a sua sede interminável de aceitação, as suas tentativas frustradas de encontrar um lugar no mundo e, principalmente, a sua dependência de fontes que sempre secavam. Quando ela o abandona, ela está dizendo para o universo e para aquela cidade que a rotulou que a mulher do balde, a mulher que se escondia e que vivia para suprir carências básicas, morreu ali mesmo. O que nasce no lugar dela é uma mulher que não precisa mais carregar o peso do próprio passado, porque encontrou uma fonte que jorra de dentro para fora. Para você entender a profundidade disso, pense no que é o seu cântaro hoje. Talvez seja a sua necessidade obsessiva de agradar a todos para não ser rejeitada. Ou talvez seja aquela couraça de mulher de gelo que você criou para que nenhum homem nunca mais te machuque como os outros 5 machucaram a samaritana. O cântaro é o mecanismo de defesa que você usa para caminhar pelo deserto da sua vida sem desmoronar. O problema é que carregar esse mecanismo cansa. Ele pesa nos seus ombros, ele limita os seus movimentos e ele te mantém presa a um ciclo de ir e vir que nunca te leva a lugar nenhum. Quando Deus reescreve a sua identidade, a primeira coisa que ele faz é mostrar que as ferramentas que você usou para sobreviver até aqui não servem para a vida abundante que ele tem para você. Você não precisa mais do balde quando você se torna a própria fonte. Como homem, eu vejo muitas mulheres que são prisioneiras de suas próprias estratégias de defesa. Elas são inteligentes, são batalhadoras, mas vivem com as mãos ocupadas, segurando o peso de traumas antigos. Jesus olhou para aquela mulher e não viu um problema a ser resolvido, ele viu uma identidade a ser resgatada. Ao revelar que ele era o Messias, ele não estava apenas dando uma informação teológica. Ele estava dizendo: eu sou o 7º homem na sua vida, aquele que veio para completar o que os outros 6 deixaram em pedaços. O número 7 na Bíblia representa a perfeição e o descanso. Depois de 5 maridos que falharam e de um 6º que nem sequer assumia um compromisso, Jesus se apresenta como aquele que finalmente traz o repouso para a alma dela. Ele reescreve a história dela, mudando o foco do que ela perdeu para o que ela encontrou. A transformação foi tão radical que aquela mulher, que antes atravessava a cidade em silêncio para não ser notada, agora corre para o centro da praça. Pense na ironia e na força disso. Ela volta para o lugar onde as pessoas falavam mal dela, para o lugar onde os olhares eram carregados de veneno, e ela volta gritando. Ela recuperou a sua voz. Uma mulher que tem a sua identidade reescrita por Deus não tem mais medo da opinião pública, porque ela descobriu uma aprovação que vem de uma instância muito superior. Ela não foi até os vizinhos dizer: eu mudei meu comportamento. Ela foi dizer: venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela teve a coragem de expor a própria história, sem filtros, porque a vergonha havia sido engolida pela graça. Quando a sua identidade é curada, o seu passado deixa de ser uma arma que os outros usam contra você e passa a ser a ferramenta que você usa para libertar outras pessoas. O que mudou a história dela não foi um curso de autoestima ou um novo relacionamento, mas o fato de que ela foi descoberta e aceita simultaneamente. Geralmente, as pessoas acham que se alguém descobrir quem elas realmente são, esse alguém irá embora. A samaritana experimentou o contrário. Jesus revelou que sabia de tudo, inclusive das partes mais feias e secretas, e mesmo assim permaneceu sentado ali, conversando com ela, tratando-a com uma dignidade que ela nunca recebeu de nenhum outro homem. Essa aceitação radical é o que quebra as correntes da ansiedade e da depressão que nascem da sensação de ser uma fraude.
Quando você para de fingir, você começa a viver. A identidade dela foi reescrita no momento em que ela percebeu que não precisava mais de maridos para se sentir segura, porque agora ela tinha uma aliança com a verdade. Muitas de vocês estão hoje tentando carregar 10 cântaros ao mesmo tempo. Estão tentando ser a profissional perfeita, a mãe impecável, a esposa dedicada e a mulher que nunca falha. Tudo isso para esconder a insegurança de que, se alguém olhar de perto, vai encontrar os 5 maridos do passado. Mas o chamado para reescrever a identidade é um chamado para o abandono. Deixe o peso no poço, deixe a culpa no poço, deixe a necessidade de validação masculina no poço. A samaritana se tornou a primeira evangelista de Samaria, não porque ela era uma santa, mas porque ela era uma mulher que não tinha mais nada a esconder. A transparência dela se tornou o seu maior poder magnético. As pessoas da cidade não foram atrás de Jesus porque ela era perfeita, mas porque viram que aquela mulher que se escondia agora caminhava com a cabeça erguida e com um brilho nos olhos que o sol do meio-dia nunca conseguiu dar. Essa reescrita da história é profunda porque ela mexe na raiz do pertencimento. Antes, ela pertencia ao grupo das excluídas, das mulheres de má fama. Depois do encontro com Jesus, ela passa a pertencer ao reino. Ela se torna uma peça estratégica para que uma nação inteira fosse salva. Deus não usa as pessoas limpas para fazer o trabalho sujo. Ele limpa as pessoas que o mundo sujou para mostrar a força do seu poder transformador. Se você sente que a sua história está cheia de borrões, de rasuras e de capítulos que você preferia que não existissem, entenda que é exatamente sobre esses borrões que Deus escreve as suas melhores poesias. A mulher samaritana não precisou de anos de terapia para mudar. Ela precisou de um encontro real com a verdade, que a olhou sem desejo sexual, sem julgamento moral e com um respeito intelectual profundo. A lição final desse encontro é que a sua utilidade para o reino de Deus não começa quando você resolve todos os seus problemas, mas quando você decide que o seu encontro com a graça é mais importante do que a sua reputação. Ao deixar o seu cântaro, ela estava dizendo que a sua antiga vida não tinha mais nada para oferecer, que hoje você tenha a mesma coragem, que você possa olhar para as suas ferramentas de sobrevivência, para os seus medos e para as suas máscaras e decidir que eles não combinam mais com a mulher que você descobriu ser aos pés de Cristo. A identidade reescrita é aquela que troca o esforço humano pelo descanso divino, o isolamento pela missão e a vergonha pelo testemunho. Você não é o que os homens fizeram de você. Você é o que o 7º homem, Jesus, diz que você é. Uma fonte de águas vivas que nunca mais terá sede de migalhas. Se essa reflexão sobre a reconstrução da identidade da mulher samaritana trouxe um novo fôlego para a sua alma e te ajudou a entender que o seu passado não define o seu destino, não sai deste vídeo sem deixar o seu like. Esse pequeno gesto é o que nos ajuda a levar essa mensagem de restauração para milhares de outras mulheres que ainda estão escondidas no calor do meio-dia. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para que a gente possa continuar caminhando juntos nessas profundezas que a vida e a Bíblia nos oferecem de forma tão rica. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Qual é o cântaro que você sente que precisa abandonar hoje para conseguir correr livre em direção ao seu propósito? Eu faço questão de ler e acompanhar a sua evolução. E para você que quer mergulhar ainda mais fundo nessas histórias de mulheres que tiveram suas vidas transformadas, clica agora nesses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cada um deles foi pensado para te dar ferramentas reais de sabedoria e força. Te vejo no próximo vídeo, onde continuaremos reescrevendo a nossa visão sobre quem realmente somos.